2018, ano de eleições no Brasil, ano em que o assunto política está bastante aí presente nos noticiários. Então, hoje nós vamos falar de política também, mas uma política legal, uma política na área de redes, né? Então, nós vamos falar sobre Policy-Based Routing, né? Ou o roteamento baseado em política, que é conhecido também com a sua sigla PBR, né? Então, o que é o PBR, né? A gente sabe que existe uma estrutura dentro dos nossos equipamentos de rede, que é a tabela de roteamento, e ela indica por onde encaminhar nossos pacotes, né, para cada destino. Então, existe um comportamento padrão para cada destino. Só que pode ser que você queira customizar determinado tipo de tráfego, um tráfego com um determinado padrão. Se for um tráfego vindo do PC1 para, sei lá, a rede 11, não considere a minha tabela de roteamento, vá por um outro caminho. Então, esse tipo de pensamento ilustra bem o que é o PBR. E eu gosto bastante aqui dessa imagem. Então, você tem aqui um pacote entrante, né, na interface F0/0, e você precisa decidir por qual interface de saída mandar esse pacote. Normalmente, você faria o quê? Você consultaria a sua tabela de roteamento e ela ia te dar a resposta. Para esse destino, mande para, sei lá, interface serial 0, né? Enfim, o que o PBR faz? O PBR, você cria uma série de regras do tipo se então. No caso, esse se seriam as condições, né? Se tal condição, faça tal tipo de roteamento, né? Encaminhe por tal interface. Então a gente tem. E aí, quando você utiliza o PBR, você desvia da tabela de roteamento, você não utiliza. É como se você burlasse o mecanismo padrão de roteamento. Então ele está dizendo aqui, se bater o endereço X, utilize como próximo salto o roteador A. Se bater a condição Y, encaminhe o meu pacote pela interface de saída serial 0/1, que é essa interface aqui. E finalmente, se bater a condição Z, encaminhe para o próximo salto roteador C. Então, por mais que exista essas rotas na tabela de roteamento, essas rotas, no caso, não seriam consideradas pelo fato de existir um PBR antes. E aí você desvia aqui da tabela de roteamento, tomando uma decisão baseada em outros critérios, né? A gente sabe que a tabela de roteamento, ela por padrão, ela toma suas decisões baseada na informação de IP de destino. Você tem um IP de destino, você determina por onde ir. O PBR não. O PBR você tem algumas condições que você precisa atender diferentes, né? Você pode, por exemplo, fazer um roteamento baseado em origem. Então, se for um tráfego originado, por exemplo, do PC2, não quero saber o que está na tabela de roteamento. Eu vou mandar por link aqui de 64 kbps. Se for um tráfego do PC1, eu vou mandar pelo link de 1.3 MB. Então, reparem que eu estou determinando meu roteamento baseado em outro critério. Eu poderia também ser mais específico, mais granular. Por exemplo, se for um tráfego do PC1, mas com destino à rede 11, se for isso, encaminhe o pacote por esse link aqui. Se for o PC2, na interface aqui do roteador STJ, na porta Telnet, encaminhe pelo link de cima. Então, reparem que eu posso criar critérios quão específicos eu queira. Então, eu criei esse cenário aqui. A ideia é que Lula quer chegar no STF. E, pelo roteamento tradicional, ele possui uma melhor rota via Moro. Percebam aqui a diferença de velocidade dos links, né? 1.3 MB e 64 kbps.
Então, vou abrir aqui a tabela de roteamento. Vejam só, né? Para a rede 11.11.11, via EIGRP, eu tenho um caminho via Moro, 10.1.12.2. Tá aqui, ó. Eu tenho dois caminhos possíveis, né? O successor é via Moro. Mas Lula ele não quer passar por Moro. Ele quer fugir do Moro. Então, ele quer encaminhar esse tráfego, ele quer chegar no STF via TRF, via esse link, ainda que seja mais lento, né? O protocolo de roteamento ele tomou uma decisão técnica. Ele viu que existe uma celeridade maior via Moro. Mas Lula é político. Lula quer uma decisão política. Ele quer. E aí ele definiu o quê? Ele definiu que quer ir pelo link de baixo, ainda que seja pior tecnicamente. Então, como fazer isso, né? Bom, a primeira opção seria você alterar, você enganar o protocolo de roteamento. Então, você dizer que esse link aqui tem uma largura de banda maior que ele realmente possui, através do comando bandwidth, né? Tá aqui, galera, ó. Com esse comando aqui, eu indico para o meu protocolo de roteamento qual é a largura de banda do meu link. Eu poderia burlar, né, o protocolo, enganar o meu protocolo dizendo que aqui é um link maior, que tem uma largura de banda maior que 1.3. Né? Poderia fazer isso. Percebam que no serial eu tenho um bandwidth 64, no gigabit Ethernet eu tenho um bandwidth de 1300. Eu poderia botar aqui, por exemplo, 1500. E aí o próprio EIGRP iria decidir para ir por baixo, mesmo sendo um link mais lento. Só que não é o nosso caso hoje, né, pessoal? A ideia não é essa. A gente mexer no protocolo de roteamento. A gente quer criar uma política. A gente quer fazer PBR. Então, como é que a gente pode fazer isso? Para a gente fazer o PBR, a gente vai precisar construir um route map. Então, vamos lá. Route map. Vou chamar aqui de foro privilegiado. Vai ser um tráfego que eu vou permitir. E essa vai ser a minha primeira regra, de número 10. E aí, o que eu vou dizer? Esse meu route map ele vai alterar o meu next hop. Então, set IP next hop. Atualmente, o next hop de Lula é via Moro, 10.1.12.2. Eu quero mudar para 10.1.13. Então, 10.1.13.3, que é o endereço de TRF. Beleza. Esse é o meu route map. Criado o route map, agora eu preciso aplicar meu route map. Então, eu vou aplicar localmente. Vou aplicar aqui no roteador Lula. Para isso eu uso o comando IP local policy. O policy ele pede aqui o nome do route map, chamado foro privilegiado. Beleza. Criei aqui apliquei, né, a minha política no roteador Lula. Então tá aqui o route map, alterando o next hop da minha rota, e eu apliquei a policy aqui no meu roteador localmente. Então, se eu der aqui um trace, por exemplo, para o STF, olha só, agora ele encaminha para TRF. Depois STJ e finalmente chega no STF. Então, com isso, com essa pequena configuração que eu fiz aqui, eu alterei o comportamento padrão do roteamento. Então, o Lula encaminhou o pacote para o TRF, mesmo que sua tabela de roteamento indique que o melhor caminho é via Moro. Olha só, a minha tabela de roteamento não foi alterada, ela continua dizendo, segundo o protocolo EIGRP,
existe um melhor caminho via Moro, né? Mas, politicamente, eu alterei essa decisão. Tá certo? Agora, vamos olhar aqui o comportamento do PC1 e do PC2. Vou dar um trace também para o STF, rede 11. E o que acontece? Acontece que o pacote do PC ele sai via Moro. Ué, Vitor, mas eu não alterei a política aqui em Lula? Sim, nós alteramos, mas a gente criou uma política apenas local. O que é uma política local? É uma política que afeta apenas pacotes gerados localmente. Então, no caso, se for quando a gente gera um ping a partir do Lula, esse ping vai ser contemplado na política que a gente criou. Agora, um pacote que foi gerado pelo PC1, ele entra aqui pela interface Fast Ethernet, e aí ele não é contemplado pela política, porque ele não é um pacote local. Então, o que a gente precisa fazer para que pacotes externos também sejam contemplados pela política? A gente precisa criar uma política aplicada na interface. Então, todo o tráfego que for entrante, ou um tráfego que entrar nessa interface, ela vai ser contemplada por essa política. Por esse, no caso, route map. Então, o que nós vamos fazer? Vamos apagar a aplicação do route map localmente. Vou dar aqui um no IP local policy. Vamos à interface fast 0/0, onde estão ligados os PCs. E vamos aplicar o mesmo route map, só que agora a gente vai tirar a palavra local. Então vai ser uma política aplicada na interface de tráfego externo, né? IP policy route map foro privilegiado. Beleza. O que vai acontecer com o trace do PC1 agora? Olha só, temos uma modificação. Agora o tráfego está indo via TRF, não passa mais pelo Moro. A mesma coisa está acontecendo para PC2. Olha só. Legal. Então, primeiramente a gente criou uma política local, depois a gente apagou e criamos uma política para o tráfego que entra, né? Que geralmente, pessoal, é o caso que você mais utiliza a política, né? Para um tráfego que atravessa o seu equipamento, né? Não que é gerado no equipamento. Mas vamos supor que a gente queira afetar apenas o tráfego do PC1. A gente viu que tanto o PC1 quanto o PC2 está indo via TRF, via o link mais lento. Então, vamos imaginar que a gente queira que apenas o tráfego do PC1 para a rede 11.11.11 ele vá pelo link serial. O tráfego do PC2 não deve ser influenciado por essa política, ou seja, ele vai ser, vamos dizer, governado pelo roteamento tradicional. Então, o que eu vou fazer? Vamos aqui em Lula novamente. E vou criar um novo route map. A gente não misturar as coisas, né? Eu poderia editar o anterior, mas vou criar outro aqui. Então, route map, sei lá, PC por baixo, ou seja, pelo link de baixo, permite 10. Percebam que o route map anterior, a gente criou a regra 10 e já jogamos uma configuração, um set, né? Então, esse set aqui, ele ocorre incondicionalmente, né? Em todos os casos, você vai fazer essa configuração. No nosso caso, a gente quer que isso ocorra apenas condicionalmente, ou seja, se for um tráfego gerado pelo PC1 para o STF, aí sim aplique a política. Então eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de uma cláusula match,
seria quando a gente fala do se e então, esse seria o se, né? Se acontecer alguma coisa, então faça algo. Então, match o quê? Percebam que eu posso utilizar diversos critérios para determinar a minha política. Então, se uma rota tiver, por exemplo, etiquetada com um tag específico, se ela tiver um determinado valor de atributo BGP, por exemplo, local preference, o MAD, se a rota tiver alguma comunidade do BGP também, se ela tiver uma SPF, uma string de SPF específica do BGP também, faça tal coisa, né? Então, é uma grande variedade de possibilidades, né? No caso, eu vou ser mais simples, eu vou utilizar o critério do endereço IP. E aí, para isso, eu vou usar uma ACL para descrever o tráfego que vai bater com a minha política. Então, se bater a ACL 110, o que eu vou fazer? Set IP next hop e vou botar o endereço aqui de TRF. Legal. Vamos criar essa ACL que a gente se referenciou. Então tá aí a minha ACL. Se for um tráfego gerado do PC 10.1.1.10 e tiver destino o endereço 11.11.11.1, né? Se for esse tráfego, ele vai bater no meu routes map. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer a mudança de next hop. Vamos dar uma olhada como é que está a configuração. A gente tem aqui o foro privilegiado aplicado. Vou até... É melhor desaplicar isso aqui, né? Tá aqui, ó. Nossa política, PC por baixo. Se bater a série 110, mute o próximo salto. A série 110 descreve o tráfego IP gerado em PC1 com destino o STF na rede 11.11.11. Beleza. Então, vamos na interface. Vou desaplicar a política anterior, né, o foro privilegiado, e vou aplicar a atual. Então, IP policy route map PC por baixo. Beleza, aplicado. E vamos agora olhar o comportamento do roteamento. Então, PC1 ele deverá ir agora via link serial, né? Que é o que já estava ocorrendo, né? E continua ocorrendo, beleza. Agora, o PC2, ele não bate na ACL, né? Ele tem um outro IP. Então, ele deverá ir pelo roteamento tradicional. E o roteamento tradicional diz que o melhor caminho é via Moro. E olhando o trace aqui, realmente esse tráfego vai via Moro, né? Depois ele manda para a TRF e depois para a STJ. Por conta que o link Moro e STJ também é um link lento, né? Um link serial. Beleza, então a nossa política está ok, né, pessoal? Por exemplo, se eu fizer um trace do PC1, mas para um outro endereço, por exemplo, 10.1.45.4, que é esse endereço aqui de STJ, ele vai bater na política? Ele não vai bater no nosso PBR, porque ele não é um tráfego que corresponde à ACL que a gente configurou. E aí, vai ser um tráfego que vai seguir o roteamento tradicional. Tá aqui, ó. Ele vai via Moro, depois TRF, finalmente chega no STJ. Certo? Então, esse foi o PBR. Agora, para eu finalizar aqui, existe um outro tipo de cláusula set.
Vamos lá. Por exemplo, estou aqui na cláusula, na regra 10, né, por exemplo. Vou dar aqui um set IP. E vejam que existe uma cláusula chamada default, set IP, né? Default next hop. Né? Qual que é a diferença de um set IP default next hop para um set IP next hop? Então vamos entender isso. Para a gente responder isso, vamos tratar aqui um outro tipo de tráfego em nossa política. Por exemplo, o tráfego do PC2 para a rede 61.1.1.0/24, que está em STF. Então, se eu abrir aqui STF, show IP int brief, tem uma loopback 1 com esse IP. Então, tá aqui o endereço, diretamente conectado. Esse endereço, ele não está configurado no EIGRP, como vocês podem ver aqui. Então, como ele está alcançável pelos demais equipamentos? Através de rotas estáticas. Então, se eu abrir, por exemplo, Moro, olha só, perceba que existe uma rota default apontando para 10.1.45.5, que é essa interface de STF. Né? E essa interface o Moro sabe chegar de maneira recursiva através do EIGRP. Olha só, rede 10.1.45 encaminhe para 10.1.23.3, que é o TRF. Da mesma maneira, Lula também sabe chegar nessa rede 61. Olha só, tem uma rota estática para essa rede, também apontando para a interface do STF, essa interface aqui. Da mesma maneira, Lula sabe chegar nesse destino porque ele tem uma entrada para essa rede. Tá aqui, ó, via EIGRP, ele sabe que deve encaminhar para Moro. Certo? Então, o PC2, se ele der um trace para 61.1.1.1, ele chega, né, e vai via Moro. O PC1, da mesma maneira, ele vai via Moro, porque ambos não têm uma política que bata nesse tráfego, nesse tipo de tráfego. Então, ele segue o roteamento tradicional. Então, antes de a gente criar a política, eu vou criar a ACL que vai determinar, que vai descrever esse tipo de tráfego, né? Então, vamos lá, access list 111 vai ser um tráfego IP vindo do host PC2 10.1.1.11 para o destino 61.1.1.1, que é no STF. E agora a gente vai aproveitar o nosso route map anterior, o PC por baixo, e vamos criar uma regra 20. Permite 20. E eu vou dizer, se bater essa ACL 111, né, tráfego do PC2 para a rede 61, eu vou usar um set IP default next hop, e aí eu vou definir o next hop 10.1.13.3. E agora, pessoal, qual é a diferença de eu usar um set IP default next hop para um set IP next hop? Qual vai ser o comportamento nesse caso, né, do nosso roteamento? Vamos olhar, né? O PC1 ele não vai ter alteração, porque ele não bate na ACL. O PC2 tem que ter alguma alteração, né? Porque a nossa ACL diz que é um tráfego originado do PC2 para a rede 61. E o que vai acontecer? Acontece que nada mudou. Olha só, continua enviando via Moro.
Por que que isso aconteceu? Eu não criei uma política? Então, eu criei, mas isso aqui é culpa desse comando que eu fiz agora, né? Então, tá aqui, ó, nossa política. Então, a regra 10 ele dá um set IP next hop, a regra 20 dá um set IP default next hop. Então, o que que o parâmetro default faz? Ele faz com que o roteamento ele seja feito primariamente baseado na tabela de roteamento. E aí, caso não exista uma rota para esse destino específico, aí sim ele vai ser feito baseado no PBR, na nossa política. Então, é como se o nosso PBR funcionasse como uma espécie de rota default. Então, seria, use o PBR em último caso. Como é uma rota default, né? Uma rota default é utilizada apenas em último caso. Então, se não existir uma entrada para esse destino, utilize o PBR. Só que Lula tem uma rota para o destino 61? Ele tem. Aqui, ó, existe uma rota estática apontando para esse endereço. Então, se existe a rota, ele vai utilizar. Se não existisse essa rota, ele utilizaria o PBR criado. Então, vamos testar isso, né? Como? Apagando a rota estática. Cadê a rota estática? No. E vamos negar a rota. Então, agora eu não tenho entrada nenhuma para a rede 61. O que é que vai acontecer? Vamos olhar o PC2 e fazer o trace novamente. E o que ocorre? Ocorre o chaveamento. O meu tráfego passa aí via link serial, via TRF. Por quê? Como eu não tenho uma rota, né, na minha tabela de roteamento, eu utilizo o que o meu PBR determina. Essa é a explicação para o parâmetro default no meu route map. Então, se existir uma rota na minha tabela, beleza, use. Se não, utilize esse PBR que eu estou configurando. Certo? Então, ficou assim minha configuração em Lula, né? Lembrando que, além do next hop, eu poderia usar na minha cláusula match outras coisas lá, outros critérios. Se tiver, assim, se bater uma condição tal, eu marco um pacote com uma comunidade, né? Eu faço um ASPath prepend, eu mudo a minha interface de saída, né? Eu posso mudar meu IP next hop, mas eu posso também dizer que eu vou utilizar uma outra interface de saída, né? Eu poderia usar aqui serial 3/0. Essa seria a alternativa para o comando setIPNextHop. Eu posso tanto indicar o IP do próximo salto, como também a interface de saída no meu equipamento. Certo? Então, pessoal, era isso que eu queria falar sobre políticas de roteamento, sobre Policy-Based Routing. Espero que tenha ficado claro e agradeço aí a audiência. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá certo? Então, um abraço a todos. Valeu!